aprender a técnica que eu utilizo para ter lojas que vendem milhões de reais e ganhar placas como essa aqui, que significa mais de R$ 1 milhão de faturamento, clique no link da descrição que eu vou te ensinar a partir de agora. Aplicado em junho pelo governo federal, pelo presidente Jair Bolsonaro, e que altera as regras de direito de transmissão no Brasil. Antes dessa medida provisória, que ainda vai tramitar no Congresso, ela tem 60 dias, prorrogáveis por mais 60, para ser aprovada, derrubada ou aprovada com uma série de emendas pelos parlamentares. Enquanto isso, a medida provisória está valendo no Brasil e o que a CBF publicou hoje são as transmissões dos jogos já contemplando essa medida provisória e ignorando os contratos anteriores a ela firmados pelos clubes e as emissoras de TV. Por causa disso, a Globo divulgou uma nota oficial que vou ler aqui na íntegra. Abre aspas. A Globo reitera seu entendimento de que a medida provisória 984, ainda que seja aprovada pelo Congresso Nacional, não modifica contratos já assinados, que são negócios jurídicos perfeitos, protegidos pela Constituição Federal. No caso do Campeonato Brasileiro, a Globo é detentora dos direitos exclusivos de transmissão de todos os jogos dos clubes participantes da Série A do Campeonato Brasileiro 2020, em todas as mídias, e vem pagando por isso, com exceção dos jogos do Bragantino e, apenas na TV por assinatura, dos clubes que firmaram contrato com a Turner: Santos, Bahia, Ceará, Fortaleza, Coritiba, Internacional, Palmeiras e Atlético Paranaense. Em relação a este último, a Globo também não detém os direitos de pay-per-view. Por isso, a Globo enviou notificação ao Bragantino e à Turner, com cópia para os clubes que têm contrato com aquela empresa e para a CBF, deixando claro que está pronta para tomar medidas legais cabíveis para a proteção de seus direitos exclusivos, caso haja tentativa de violá-los com a transmissão de jogos de clubes que negociaram seus direitos com a empresa, ainda que na condição de visitantes. Da mesma maneira, a Globo respeitará os contratos firmados e não exibirá jogos na TV por assinatura em que os clubes que assinaram com a Turner sejam visitantes, ainda que os mandantes sejam clubes que têm contrato com a Globo para a mesma plataforma, e também não exibirá jogos do Bragantino. A Globo confia que a Turner, integrante de um grupo econômico com larga experiência na produção e exibição de conteúdos audiovisuais, protegidos pelo direito autoral, não desejará associar seu nome e reputação à violação desses mesmos direitos. Como parceira e incentivadora do futebol brasileiro, há muitas décadas, acreditamos que o futebol só será capaz de vencer seus desafios com planejamento e segurança jurídica para aqueles que investem altas quantias nesse negócio tão importante para o Brasil e para os brasileiros. Em resumo, o que a Globo está dizendo nessa nota é que ainda que a medida provisória seja aprovada, passe a valer de forma definitiva, que por enquanto ela tem validade provisória, ela não poderia afetar negócios concluídos antes da edição dela em junho. Eu vou passar a bola aqui para o Rodrigo Capello, que é o nosso jornalista especializado nas finanças do futebol. E, Capello, o que você nos conta desta tabela hoje publicada pela CBF, meu caro? Bem-vindo. Boa tarde, Rizek. Boa tarde aos amigos. Eu quero acrescentar o lado da CBF também, Rizek, porque o nosso trabalho nessa reportagem de agora, que está no ar, e você pode ler no Globoesporte.com, é ouvir todas as partes envolvidas. A parte da Globo, como o Rizek já explicou, é que ela está pronta para tomar medidas cabíveis, judiciais. A gente procurou também a CBF. E a CBF teve uma nota curta em que ela diz o seguinte: a definição da transmissão dos jogos segue o ordenamento legal vigente no país, em decorrência da medida provisória 984 de 2020, que concede ao clube mandante os direitos de transmissão das partidas. A CBF não é signatária dos contratos individuais entre clubes e emissoras, cabendo à entidade o estrito cumprimento das determinações legais em vigor. Então, em resumo, o que a CBF está dizendo é: essa questão não concerne a mim, eu faço a tabela e eu faço a tabela de acordo com a legislação vigente, e ela entende que a MP 984 está valendo. Então, a gente também procurou a Turner, é bom deixar registrado. A Turner, no momento inicial, agora de imediato, prefere não se manifestar em relação ao assunto por questões legais. A gente vai continuar acompanhando e ouvindo, abrindo as portas para que a Turner possa se manifestar em relação a esse assunto. Para o torcedor entender, o impacto mais imediato é o seguinte:
Até a MP 984, você tinha 2 grupos de clubes cujos confrontos não poderiam ser transmitidos na televisão fechada. Os clubes que tinham fechado com a Globo e os clubes que tinham fechado com a Turner. Então, por exemplo, na primeira rodada do Campeonato Brasileiro de 2020, a gente tem um confronto entre Palmeiras e Vasco. Este confronto não passaria nem no Sport TV e nem na TNT, que é o canal que a Turner usa na televisão fechada para transmitir as suas partidas. Agora, com o entendimento da MP, o que a tabela da CBF mostra para a gente é que esta partida, Palmeiras e Vasco, tem previsão de transmissão na TNT. E não só esta partida. Eu olhei aqui as 10 rodadas iniciais, a gente tem 13 partidas que têm as mesmas condições. Curitiba e Flamengo na segunda rodada, Palmeiras e Goiás na terceira, e daí em diante. Curitiba e Flamengo também na terceira, perdão. Então são 13 partidas que não teriam transmissão e passam a ter. A dúvida agora, Rizek, é o que vai acontecer. Porque no Campeonato Carioca, nessa mesma situação, como a Globo, ela entendeu que os direitos dela, que ela tinha comprado, foram violados, ela rescindiu o contrato com o Campeonato Carioca inteiro, inclusive com a Ferj, inclusive Botafogo, Fluminense e Vasco. A questão agora é, o que vai acontecer com o Campeonato Brasileiro? Não temos essa resposta ainda, a posição imediata é essa, a Globo está pronta para tomar medidas judiciais cabíveis. Agora, o Capello, o próprio Globoesporte.com noticiou essa semana que a maior parte dos clubes da Série A que se manifestaram, eles são favoráveis ao conteúdo do MP. E eu não vou julgar o jornalista André Rizek, o que é melhor para os clubes. Eles que devem saber o que é melhor para eles. Mas me parece inequívoco que uma discussão como essa, feita por medida provisória, só traz insegurança jurídica e uma grande incerteza para o negócio futebol. Porque se ele fosse feito com uma discussão ampla, envolvendo os clubes do Brasil, ouvidos com calma, a sociedade, as emissoras, ele poderia já ser feito como um projeto de lei. Agora, a gente está tratando de um assunto que está colocado hoje na ordem por medida provisória, que está valendo até ele ser votado pelo Congresso. E ele vai ser votado, como eu já disse, 60 dias depois da medida publicada pelo governo, que foi em junho. Ele pode cair. Então, toda essa revolução está acontecendo com algo que pode ser derrubado pelo Congresso. E pelo que eu apurei, a tendência é que seja derrubado, porque o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e a posição dele já é conhecida pelo governo federal, ele é contrário ao conteúdo da MP. A gente não sabe o que vai acontecer, porque na política é muito difícil fazer previsões assim como no futebol. Mas tudo isso está sendo debatido por causa de uma medida provisória, não sei se você concorda, é que traz tamanha incerteza jurídica para o negócio futebol. Se tudo isso fosse feito com o tempo certo, uma discussão profunda dos clubes e já editado em forma de lei, a gente não teria um cenário de tantas incertezas, você não acha? Sem dúvida, Rizek. Até eu estou em contato com os clubes todas essas semanas para entender o que cada um está pensando. Por exemplo, a situação do Red Bull Bragantino é bastante difícil, porque o Bragantino chega à primeira divisão, ele não tinha vendido os seus direitos para ninguém e ele vai ao mercado para negociar. Agora, nesse exato momento, não dá para saber se o que vai valer em definitivo vai ser o conteúdo da MP, se não vai, se ele pode negociar com outras emissoras ou apenas com a Globo. Você coloca ali uma incerteza em relação a quem ainda tem direitos para vender, que é relevante, né? Eles estão aguardando para ver o que vai acontecer. Então, de fato, existe uma incerteza jurídica. Eu tenho, assim, opinião pessoal, Rizek. Eu não sou porta-voz, eu não sou executivo, eu não sou acionista da Globo. Minha opinião pessoal é de que o conteúdo da MP não é tão questionável. Eu entendo o lado dos dirigentes que apoiam. Eles estão buscando uma posição mais privilegiada para a próxima negociação de direitos. Isso é válido, isso é do jogo, né? É comercial. E se eles decidirem vender esses direitos para outra emissora que não a Globo, é uma decisão comercial que concerne a eles, não a mim. Eu entendo e eu tenho que explicar isso para o torcedor. Agora, o meio que foi escolhido para isso tudo acontecer, de fato, concordo contigo, é bastante conflituoso, passar por medida provisória, né, da maneira como aconteceu. Era uma discussão que deveria estar sendo tomada com calma, com discussão ampla, com todos os clubes, apresentar um projeto de lei, mexer na Lei Pelé e, principalmente, respeitar os contratos atuais e fazer isso valer só para a próxima rodada de negociação. E no meio de uma pandemia, com tanta coisa urgente para o Brasil discutir, o governo federal viu urgência nesse assunto.
Porque a medida provisória é o seguinte, eu não tenho tempo de discutir com a sociedade, é um assunto urgente, de interesse nacional, eu preciso decidir numa canetada, aí com mais tempo o Congresso vai discutir. Foi assim que isso veio à tona. Seguindo o que o Capello disse, na Europa, como o próprio Rodrigo Capello já explicou no Redação, no Seleção, em vários países a legislação é como a lei da MP 984. Na Inglaterra, por exemplo, a legislação permite ao mandante vender os jogos, mas o que os clubes ingleses decidiram lá é negociar coletivamente, como sempre ocorreu no Brasil, porque eles entendiam que assim o campeonato fica mais forte e não só alguns clubes. Aprender a técnica que eu utilizo para ter lojas que vendem milhões de reais e ganhar placas como essa aqui, que significa mais de R$1 milhão de faturamento, clique no link da descrição que eu vou te ensinar a partir de agora.